Multiverso da Bíblia. O Mensageiro. A Bíblia possui toda a história dos céus, terra, assim como revelações da nova terra e novos céus. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Neste verso, o Eterno canta. Deus canta e usa frequência, vibração e energia. Em um princípio, criou Deus os céus e a terra. Para os que investigam e estudam através da sabedoria, do conhecimento hebraico, é possível descobrir os tesouros de Deus. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Na Bíblia você tem personagens principais. Prefiro chamar esses personagens de seres, pois são seres reais, e um ser em especial, que é completamente verdadeiro e o principal da narrativa bíblica, é Deus, Deus o Pai, nosso Pai, e seu Filho Jesus, que formam um conjunto, uma família, somada à enigmática figura do Espírito Santo, que ao longo do estudo profundo da Escritura, saberemos quem é realmente. Sim, eles estão na primeira frase da Bíblia, uma família encriptada no termo Elohim. Termo este que não é usado em vão, termo que se refere também a anjos e a nós de maneira direta. Mas vamos devagar sobre esse ponto, nada depressa. Um pouco à frente, na Bíblia você conhecerá os humanos, onde nós estamos encaixados de maneira que todos hoje podemos nos enxergar, mas poucos de nós entendemos o que é o homem. Na Escritura é dito, com uma tradução e um estudo aprofundado de palavras, a seguinte revelação em Salmos 8, verso 4 ou 5, que diz: O que é o homem mortal para que te importes com ele? E o filho do homem para que venha cuidá-lo? Pois por pouco tempo o fizeste, o diminuíste, o tornaste menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Nascemos neste mundo sem saber ao certo o porquê. Recebemos um nome, uma identidade terrena, documentos de identidade, mas todos se referem a algo passageiro. Recebemos até um nome que muitas vezes nem gostamos e que outras pessoas escolhem por nós. Herdamos a aparência e informações de nossos pais. Alguns nem estão satisfeitos com seu exterior e mal entendem os motivos de simplesmente existir, do porquê estarmos aqui. Herdamos qualidades, mas também defeitos de nossos pais, até mesmo tendências genéticas que nos molestam toda uma vida, desde o nascer até o morrer. Este é o elo perdido, a história proibida.
Jesus mencionou o Salmo 82 quando atestou sobre sua própria divindade, os quais os doutores da lei o acusavam de fazer-se Deus a si mesmo, ou seja, declarar que sua natureza era divina. Nesta passagem, claramente Jesus mostra quem é Ele, e inclusive quem é você. Qual é a sua natureza? Da mesma maneira do Salmo 8, neste Salmo 82 mostra que somos filhos legítimos do Altíssimo, mas hoje estamos suscetíveis e rebaixados à morte, porque em algum momento os filhos de Deus não trilharam mais a vontade do Pai e ainda se voltaram contra o seu governo. Esses seres, esses filhos de Deus, também eram chamados de juízes, também traduzidos como anjos ou deuses. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Neste mesmo salmo está o verso que Jesus refutou aos doutores da lei que o acusavam que era blasfemo aceitar que ele tinha a natureza divina. Ele disse, no verso 6 e 7 está escrito: Vós sois Elohim, deuses, ou seja, vós sois seres divinos, todos vós, filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes, ou, em outras palavras, como qualquer dos principados ou altos governantes. Neste sentido, tanto no mundo físico como no mundo celestial, significa que há seres divinos que hoje estão suscetíveis à morte, e estes caíram como qualquer dos principados celestiais. Na teologia ensinada nas faculdades e institutos, se coloca muito pouco sobre anjos, e pela falta de aprofundamento, se tem um falso ensino de que anjos e nós não seríamos do mesmo conjunto, da mesma família, tanto em filiação como até mesmo em natureza. Dizem que Deus e anjos são seres espirituais, e isso é verdade, mas esses teólogos se esquecem de um princípio básico. Parece que nem leem a Bíblia e nem conhecem os textos. Em Jó 32, verso 8 diz: Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Nós somos humanos, mas temos espírito, exatamente como o Salmo 8 e o Salmo 82. Percebemos que somos seres celestiais e estamos incluídos nessa família divina, mas hoje estamos fadados a uma limitação humana, fomos diminuídos e claramente estamos suscetíveis à morte. Não podemos esquecer que temos um espírito, portanto somos espíritos, somos filhos de Deus contidos em vasos, ou seja, corpos limitados. Um vaso é algo criado para conter algo dentro. A Escritura usa este exemplo e essa análise para que saibamos que somos espírito e estamos contidos por um vaso, por nosso corpo. Ou seja, por um momento, somos participantes de carne e de sangue, fadados à morte, mas ansiosos pela reconciliação e pela ressurreição, obtendo assim a vida eterna para sempre. Deus jamais pediria que pessoas o adorassem em espírito e em verdade, sendo Ele espiritual, se nós fôssemos apenas seres físicos e sem alcance tangível de estarmos no chamado reino quântico, ou no reino espiritual, do qual a Bíblia chama de reino de Deus. É aí que entra o multiverso, o mundo espiritual e o acesso a ele. Então vamos entender um pouco mais sobre esses filhos dele. Hoje em dia, por parte de teólogos e pessoas que aprendem algo formatado no sistema religioso, os textos são negados claramente por teólogos, sem entendimento algum, por pessoas formatadas e por sua vez limitadas, onde dizem que Deus nem sequer tem filhos, e que esses filhos, na Bíblia, seriam apenas termos simbólicos. Ou seja, a Bíblia fala, mas nada do que está escrito seria realmente o que está escrito. Isso é a teologia pífia, ensinada no sistema religioso.
Tristemente, muitos seguem esse entendimento, mesmo quando se desvencilham do sistema. É aqui que começaremos nossa jornada sobre um dos maiores segredos e chaves bíblicas. Elohim, nas escrituras hebraicas, significa deuses, juízes, seres divinos que são filhos de Deus, filhos literais, pois Deus gera filhos divinos e não outro tipo. Deus, o Pai, é o soberano absoluto, e nenhum desses seres divinos tem o mesmo status e poder dele. Algo que foi ocultado pela teologia é o que nos conecta no famoso, mas misterioso episódio da Guerra nos Céus, onde parte das estrelas, ou seja, parte dos anjos, vem para a Terra. Anjos, Satanás, demônios, eles estão por toda a história bíblica. São seres espirituais que acessam e se manifestam em nosso mundo de diversas maneiras, inclusive até mesmo em carne. Compreendendo parte deste ocorrido, entenderemos como o multiverso bíblico se iniciou. Infelizmente, quase todas as nossas concepções modernas sobre esses seres são baseadas em sérios equívocos da teologia. O conhecimento antigo e de literaturas foi apagado pouco a pouco. Mas vamos falar sobre esses seres espirituais na história da Bíblia. Mas antes, vamos nos localizar nas dimensões e cosmologia bíblica. Então, a primeira coisa que temos de fazer é reorientar a nós mesmos sobre como os antigos autores bíblicos viam e enxergavam o mundo.